Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre cinemática. E para conversar sobre cinemática, a gente precisa antes entender alguns conceitos básicos que são aí muito importantes para a gente compreender os movimentos. Então, basicamente a cinemática, né, ela nada mais é do que o estudo do movimento. Então, ou o repouso também, né, deixar isso daí claro. E a gente precisa, para estudar o movimento, de alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de posição. O que é a posição de um móvel? A posição de um móvel é basicamente o local no qual esse móvel se encontra. O segundo conceito importante é o conceito de trajetória. A trajetória, ela nada mais é do que o caminho que esse móvel descreve durante um movimento, entre duas posições diferentes. E o deslocamento é basicamente a medida dessa trajetória. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode andar de uma cidade para outra e essa cidade dista aí, essas cidades, né, elas têm entre si uma distância aí de 10 quilômetros. A posição inicial da pessoa é a cidade de onde ela está saindo. A posição final da pessoa é a cidade para a qual ela está indo. A trajetória é o caminho, a rodovia, as ruas que ela pega para chegar de uma cidade até outra. E o deslocamento é justamente os 10 quilômetros que distam a cidade da outra pelo caminho que ela fez. Então aqui a gente vai considerar, né, uma trajetória retilínea, mas existem outros tipos de trajetória também. A gente tem a trajetória circular, a gente tem a trajetória elíptica, nós temos aí a trajetória retilínea, que a gente vai estudar. Temos aí diversos tipos de trajetória. Nós temos também isso daqui com relação ao local, né? São os conceitos básicos relacionados ao local. Agora, os conceitos básicos relacionados ao tempo são dois, que é instante. Então, o instante, ele é o momento no qual o móvel ocupa uma posição e o intervalo de tempo, né, é basicamente, né, o tempo decorrido entre uma posição e outra. Então, é o tempo decorrido em um deslocamento. O deslocamento a gente vai denotar por ΔS. E aqui nós vamos ter que o deslocamento é posição final menos posição inicial. É S aí de space, né? Então, o ΔS, sempre que nós tivermos delta em física, nós iremos falar de variação. Então, já que o deslocamento é uma variação da posição, é sempre final menos inicial. Posição final menos posição inicial. E o intervalo de tempo a gente vai denotar por ΔT, variação do tempo. Isso daí vai ser igual a T menos T0, tempo final menos tempo inicial. Desses dois conceitos, né, de intervalo de tempo e de deslocamento, nós tiramos o conceito de velocidade. A velocidade ela é definida como a taxa de variação da posição pelo tempo.
Ou seja, a velocidade ela é ΔS sobre ΔT. E aqui a gente tem duas medidas muito importantes aí, que é que quando é a distância em metros, o tempo por segundo, a velocidade ela sai em metro por segundo. Se a distância estiver em quilômetro e o tempo em hora, a velocidade ela sai em quilômetro por hora. Nós temos aí uma conversão de uma em outra, né? Então nós temos aí que o quilômetro por hora ele vai ser igual, né, a quantos metros por segundo? Então aí, em 1 quilômetro nós temos 1000 metros. Em 1 hora nós temos 3.600 segundos. Ou seja, 1 quilômetro por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Ou seja, 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. E aí nós temos um valorzinho aí para fazer uma regrinha de 3. Né? Cada metro por segundo são 3,6 km por hora. E conhecendo velocidade, nós conseguimos afirmar alguma coisa com relação a movimento ou repouso. O que é movimento e o que é repouso? Movimento é quando o corpo e o referencial estão com velocidades diferentes. Mas o que é esse referencial? O referencial é quem está olhando o corpo. Então, se quem está olhando o corpo tem uma velocidade diferente da do corpo, começa a surgir entre eles um deslocamento, um espaço. Por isso, o corpo é dito que se encontra em movimento. Agora, o repouso é quando o corpo e referencial estão com velocidades iguais. Vamos fazer um exemplo aí. Vamos supor que nós temos um ônibus e no ônibus nós temos aqui uma pessoa feliz viajando aí. E esse ônibus ele está chegando aqui num ponto onde nós temos uma pessoa esperando o ônibus ali. O ônibus, então aqui dentro a gente vai ter o ônibus, né? Aqui a gente vai ter o ônibus, aqui dentro a pessoa A e aqui dentro a pessoa B. E aqui fora, né, a pessoa B. A, em relação ao ônibus, se encontram em repouso. Porque a pessoa A e o ônibus, eles têm a mesma velocidade. A pessoa está dentro do ônibus, está viajando com a mesma velocidade do ônibus. Então, A em relação a O se encontra em repouso. A em relação a B se encontra em movimento. Por quê? Eles têm velocidades diferentes. A está se aproximando de B, né? Com relação ao ônibus, A não está se afastando do ônibus, nem se aproximando do ônibus. A está dentro do ônibus, sempre na mesma posição. Onde o ônibus estiver, A vai estar também. Então, entre eles não tem um deslocamento relativo, não há uma diferença de velocidade. Eles encontram repouso, um em relação ao outro. A em relação ao ônibus. Já A em relação a B, eles se encontram em movimento. Quanto mais o tempo passa, mais próximo de B A fica. Da mesma forma que B em relação ao ônibus também se encontram em movimento.
que tipos de movimento que nós temos? Nós temos aí o chamado movimento retilíneo e uniforme, que nós chamamos aí de MRU. O movimento retilíneo e uniforme, ele é basicamente um movimento que ocorre com velocidade constante. Ou seja, né, nós vamos ter então que V é ΔS sobre ΔT. V vai ser igual a S menos S0 sobre T menos T0. Aqui a gente vai considerar T0 igual a zero. Então, a contagem do tempo sempre começa do início. E aí nós vamos ter que S é igual a S0 mais VT. Essa fórmula é a fórmula que a gente chama aí de fórmula do sorvete, né? Sorvete, na verdade, né? E aí o que acontece, né? O movimento uniforme ele é caracterizado por causa disso. Aqui, essa velocidade, né, que a gente chama aqui de velocidade média, né, é justamente a velocidade na qual o corpo ele se encontra em todo momento, né? Então, se a gente for pensar em um carro viajando, a velocidade dele vai variar com o tempo, né? Vai ter uma hora que ele vai estar andando mais rápido, vai ter uma hora que ele vai estar andando mais devagar. Porém, considerando o deslocamento total e o tempo que ele demora para sair de um ponto e chegar no outro, nós vamos ter uma velocidade média. O movimento uniforme é quando o carro ele anda, né, ele se desloca esse tempo todo com a velocidade média. A velocidade dele não varia. E aí o que descreve a posição em função do tempo é o que a gente chama aqui de função horária da posição. E aí, né? O que a gente faz com isso? Então vamos supor que eu tenha aqui um movimento que seja descrito aqui por essa função. S é igual a 40 menos 10t. O que significa, né? O que eu consigo concluir disso daqui? Eu consigo concluir, gente, o quem é cada coisa. Então, se a gente comparar com a função horária da posição do movimento uniforme, S0 mais VT, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que V ocupa aí a mesma posição que o menos 10, né? Acompanhado do tempo. E S0 ocupa a posição do 40. Então, nós vamos ter o seguinte. S0 é igual a 40 metros, né? A gente sempre vai considerar o Sistema Internacional de Unidades, então metros. E V vai ser igual a menos 10 metros por segundo. Então, comparando aí a posição das coisas na função horária geral, né, S igual a S0 mais VT, e nas funções horárias dos movimentos, a gente consegue concluir qual é a posição inicial e qual é a velocidade com a qual o móvel viaja. E de acordo com a velocidade, a gente tem algumas classificações para esse movimento. Se a velocidade for maior do que zero, a gente vai ter uma classificação. E se a velocidade for menor do que zero, a gente vai ter outra. Se a velocidade for maior do que zero, a gente vai dizer que o movimento é progressivo. Ou seja, a posição ela aumenta com o tempo. Ou seja, considerando aqui a nossa posição inicial, quanto mais o tempo passa, mais longe de nós o móvel fica.
Então aqui a gente é o zero e o móvel está indo na direção positiva. Quanto mais o tempo passa, maior é a distância dele para a posição inicial. E se a velocidade é menor do que zero, o movimento ele é retrógrado. Ou seja, quanto maior o tempo, menor a posição. Então, no caso, chegou um momento que o carro quis voltar. Lá longe, agora ele começa a voltar para o zero. Esse daí é um movimento retrógrado. Agora ele está se movendo na direção negativa. Ele está voltando para a sua posição inicial. E isso daqui é o que a gente precisa saber de básico do movimento uniforme, do movimento retilíneo e uniforme. Agora a gente vai ver o chamado movimento retilíneo e uniformemente variado. Que a gente chama aí de MRUV. No caso aqui do movimento uniformemente variado, nós temos taxas de variação constantes para a velocidade. E essa taxa de variação é o que a gente chama de aceleração. A aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade pelo tempo, então é ΔV sobre ΔT. Aqui da mesma forma, né? ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial, e ΔT é tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial aqui é zero, né? A gente vai considerar a contagem do tempo sempre do início. Então, nós temos aqui que V é igual a V0 mais a T, né? Vovô e vovó ainda trabalham. Essa daqui é a chamada função horária da velocidade. E no movimento uniformemente variado, nós temos outras funções horárias também. Então, nós temos outra, no caso, né? Nós temos aí a função horária da posição também, só que agora do movimento uniformemente variado. A função horária da posição é o sorvetão S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. E nós temos aí também a chamada equação de Torricelli, que não é uma função horária porque ela não depende do tempo. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Essa daí é a equação de Torricelli, que nada mais é, gente, do que uma combinação da função horária da posição com a função horária da velocidade. Então, se a gente isola o tempo na função horária da velocidade e substitui no tempo da função horária da posição, nós temos aí a equação de Torricelli. E a classificação do movimento aqui, no caso, segue a velocidade também, mas segue a posição. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Aqui vai depender tudo da velocidade e da aceleração. O que a gente tem que entender?
Se a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo lado, nós vamos ter aí um movimento acelerado. Por quê? A velocidade ela vai aumentar cada vez mais, porque a aceleração está na direção dela. Se nós temos velocidade e aceleração apontando para lados opostos, aí nós temos um movimento retardado. Por quê? Porque a velocidade ela vai diminuir. É como se o carro estivesse freando. Então nós temos aqui 4 casos. Um caso onde a velocidade e a aceleração... Aqui, gente, eu estou fazendo a setinha só para indicar o lado, tá? Não é um vetor. Aqui a gente não está falando em vetor ainda. Né? A gente está falando em um movimento escalar. Então a gente tem um caso onde os dois apontam para o mesmo lado. A gente tem um caso onde a velocidade aponta para um lado e a aceleração aponta para outro. A gente tem um caso onde a velocidade aponta para um lado e a aceleração aponta para outro. Nós temos um caso onde os dois apontam para o mesmo lado, só que agora para o lado diferente do primeiro, né? Para a esquerda. E vamos sempre considerar, gente, para a direita, o nosso lado positivo, a nossa direção positiva. Então aqui nós temos velocidade positiva e aceleração positiva. Velocidade positiva, o movimento é progressivo. Aceleração positiva e velocidade positiva, olha só, mesmo sinal, movimento acelerado. Aqui, ó, a gente tem uma velocidade positiva, mas uma aceleração apontando para o lado negativo. Opa. Sinais opostos. Então aqui a gente vai ter uma velocidade positiva, movimento progressivo, mais sinal de aceleração e velocidade ao contrário, né, opostos, movimento retardado. Aqui nós temos velocidade positiva e aceleração, velocidade negativa e aceleração positiva, ou seja, sinais opostos de novo. Então a gente vai ter o quê? Velocidade negativa, um movimento retrógrado. Sinais opostos, movimento retardado. E aqui, ó, a velocidade negativa e a aceleração negativa, nós temos aqui agora o mesmo sinal. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Aceleração negativa, movimento... Aí, no caso, mesmo sinal, né? Aceleração negativa, velocidade negativa, movimento acelerado. Então, esse primeiro é como se a bolinha aí, ela estivesse sempre andando cada vez mais rápido na direção positiva. Por isso, movimento acelerado e progressivo. Progressivo porque está na direção positiva e acelerado porque está sempre, cada vez mais, aumentando sua velocidade. E o último, por que é um movimento acelerado se está para o lado negativo? Porque aqui, no caso, a velocidade está para o lado negativo, então é um movimento retrógrado. E essa velocidade para o lado negativo, vamos falar em módulo, vai? Então, só o valor dela vai estar sempre aumentando. Por que eu falo em módulo, né? Porque, na verdade, eu posso confundir você se eu falar que ela está sempre diminuindo. Né? Por quê? Porque ela está indo para o lado negativo. Para o lado negativo, quanto maior o número, né? Acompanhado do sinal, ele fica menor. Então, aqui falando em módulo, só o valor da velocidade. Quando ele aumenta, o movimento é acelerado. Tanto faz, se é para o lado positivo ou negativo. Quando ele diminui, que é o que está acontecendo aí nos dois casos do meio, né, a velocidade ela vai diminuindo no lado positivo, cada vez menor, mais próximo do zero. E no outro, a velocidade vai diminuindo, né, para o lado negativo. Então aqui em módulo, ela vai chegando cada vez mais perto do zero. Ela vai diminuindo, né? Então é um movimento retardado. Então aqui, para não confundir, para não fazer uma salada aí na cabeça de vocês, sempre em módulo, tá bom? Movimento acelerado, o módulo aumenta. Movimento retardado, o módulo diminui.
cada vez mais próximo do zero. E aí, esses são os movimentos que nós temos. No caso do movimento uniformemente variado, nós temos um movimento especial, que é um movimento chamado movimento vertical. São movimentos para cima e para baixo. E qual que vai ser a diferença deles para os movimentos retilíneos horizontais? A aceleração do movimento vertical é uma aceleração que a gente chama de gravidade, e a gente representa pela letra G. A gente tem dois movimentos verticais. Nós temos a queda livre. A queda livre ela é caracterizada pelo abandono de um objeto de uma determinada altura. Então, esse objeto ele vai despencar a uma determinada altura e ele é abandonado, ou seja, a velocidade inicial dele é nula. Então, para queda livre, a gente tem alguns termos importantes, como, por exemplo, o tempo de queda. Então, a gente tem aí, por exemplo, a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é v igual a v0 mais at. Para calcular o tempo de queda, o que acontece? A gente vai precisar saber a velocidade final. A velocidade inicial é nula, porque eu estou abandonando esse corpo. E a aceleração da gravidade é mais g, porque está caindo. Então, a queda livre é um movimento na direção da gravidade. Por isso, a gravidade aqui nesse caso é positiva. Então, a gente vai ter que o tempo de queda, TQ, vai ser igual a V sobre G. Tem também como a gente calcular o tempo de queda com a função horária da posição. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Aqui no caso V0 é zero, e esse termo vai embora. E aí a gente vai ter que o S0 também a gente vai acabar considerando zero. A gente vai considerar aqui só o deslocamento, né? Na verdade, a gente pode fazer o seguinte também. Passar o S0 para lá subtraindo. Ficaria S menos S0 igual a meio de AT quadrado. Então aqui nós teríamos o quê? S menos S0 é o deslocamento. Para calcular o tempo de queda, eu poderia também usar a altura. A altura vai ser meio da gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado. Dessa forma, o tempo de queda seria a raiz de 2h sobre g. Então, são duas fórmulas que calculam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. E, de certa forma, é mais fácil a gente calcular o tempo de queda conhecendo a altura, né? Na prática. E nós temos, além da queda livre, o lançamento vertical. O lançamento vertical é o contrário, né? Primeiro, a gente dispara esse corpo para cima com uma velocidade inicial. E aqui, no caso, depois dele atingir uma altura máxima, ele vai ter aí, na verdade, uma velocidade igual a zero. Então, o que importa para a gente aqui é a subida, né? Por quê? Ora, ele chega numa altura máxima, ele para e começa a cair de novo. Só que ele começa a cair a partir de uma velocidade nula, ou seja, a descida do lançamento vertical é uma queda livre. Dessa forma, aqui na subida, né? Ó, a gravidade para baixo. Então, aqui no caso, nas fórmulas, a gravidade é sempre negativa. A gente vai ter o quê? V igual a V0 mais AT. A aceleração aqui é negativa. Então, a gente vai ter que a velocidade final é zero. E nós vamos ter o quê? 0 igual a V0 menos G, tempo de subida.
Então, o tempo de subida é igual a V0 sobre G. Aqui no caso, né, é um pouco complicado a gente resolver pela função horária da velocidade o problema, porque a velocidade inicial não é nula, né? Aqui, da velocidade não, gente, desculpa, da posição. A função horária da posição, ela tem esse V0t aqui no meio. Então, para facilitar o nosso serviço, a gente pode calcular a altura máxima pela equação de Torricelli. Então, a gente vai ter v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. O v quadrado é zero, né? Porque a velocidade final é zero. E aí a gente vai ter o quê? Zero igual a v0 ao quadrado menos 2gh. Então aqui, né, a altura máxima ela vai ser igual a v0 ao quadrado sobre 2g. E aí nós temos os nossos valores para a subida. E para a descida? A descida, gente, é uma queda livre, porque parte de uma velocidade nula e vai para baixo, né? Então a descida do lançamento vertical é uma queda livre. E aqui, né, eu quero só deixar claro que o tempo total de movimento é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida, o tempo de queda. E nesse caso, gente, né, a gente está considerando um movimento ideal, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, porque ele leva o mesmo tempo para subir e para descer. Essa é uma característica interessante do movimento vertical, do lançamento vertical. E aí, com isso, está feita a nossa revisão aí de cinemática, tá bom? A gente se vê na próxima aula com alguns exercícios e, né, no próximo vídeo aí, alguns exercícios para a gente tirar dúvida. E começaremos também nos próximos vídeos a conversar sobre termometria e calorimetria. Tchau, tchau!